desta on the off. Nós estamos aqui hoje com o William, né? O William, que é o CEO da Biosense, né? Da Biosense, da qual eu também sou sócia fundadora, junto com o William. E eu vou compartilhar com o William um pouquinho da nossa história. O William vai contar e eu vou fazer as perguntas, né, sobre o nosso trajeto como Biosense na questão de investimentos, tá? É uma história que tem uma evolução importante, né, extremamente significativa, num tema bem complexo, né, William, de ser tratado. Não é nada simples, né? A gente fazer Extremamente. tecnologia disruptiva no Brasil, numa startup, né? E buscar o investidor, naquele investidor que acredita numa empresa que precisa mais tempo para desenvolver seus produtos. Então, assim, eu queria que nessa primeira etapa, William, assim, tu apresentasse um pouquinho a Biosense, né? Como é que a gente está estruturado, e daí, a partir disso, a gente ir introduzindo, né, esse tema, né, de como é que aconteceu a questão da captação de investidores, já desde da nossa origem. Por favor, William, seja Tá bem-vindo. bem. Muito obrigado pelo convite aí, Suzana. Fico bem feliz de estar aqui, falar um pouquinho da nossa trajetória, né? E, assim, a Biosense, então, ela nasceu, digamos, num contexto acadêmico, né? Onde nos conhecíamos dentro do contexto da universidade. E, aos poucos, as coisas foram se desenvolvendo e foram evoluindo e ah, foram só um pouquinho, Suzana. Então não liga ela, filha. Não, não vai, filha. Não desliga, depois o papai vê. Desculpa. Depois dá para cortar o vídeo, né, Suzana? Então tá tudo Normal, certo. normal. Vamos embora, Ah, porque a gente está às 19 horas e tu já está no terceiro turno agora. Então, a Biosense nasceu nesse contexto, né, que a gente estava falando, e é muito difícil, na verdade, né, fazer com uma empresa como a nossa, assim, que é muito enraizada em ciência e tem muito desenvolvimento para ser feito num país onde a transformação de um contexto de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento básico, né? É muito difícil de ser transformado em uma empresa. Então, além disso, a gente também não tem um contexto, um conjunto de investidores ou de, digamos assim, um arcabouço de monetário de capital aventura, por assim dizer, bem desenvolvido. Então, os primeiros passos iniciais são bem traumáticos e difíceis, né? Então, a gente basicamente começou, né, a partir de editais de subvenção, né? Aplicando, inicialmente como pesquisadores para possíveis editais de subvenção econômica, onde o objetivo era desenvolver os estágios iniciais da tecnologia. Então, lá do conceito de TRL, né, a gente estava lá no conceito de TRL1. E a partir disso, então, esses programas de subvenção nos deram um pouquinho de recursos para que a gente pudesse contratar um bolsista, alguém que pudesse nos ajudar no quesito do desenvolvimento da tecnologia. Até que houve um momento onde a gente acreditou que seria muito importante, estávamos num estágio de desenvolvimento onde muito mais recursos eram necessários, e recursos desburocratizados, eu diria assim, né? Porque os recursos de editais, eles têm rúbricas, eles têm carimbo, né? Então, eu preciso gastar naquilo, e na dinâmica de empresa, as mudanças são constantes, as alterações são constantes, e eu preciso de recursos para atender aquelas minhas necessidades que apareceram como necessidades no dia seguinte, né? Os projetos, eles são muito determinísticos, e as startups, os conceitos dos projetos que são maturados desde o seu início, elas são muito incertos.
Então, na verdade, eles não casam muito bem, né, o contexto de projeto e desenvolvimento tecnológico com as necessidades, assim, dos recursos disponíveis. Mas, enfim, a gente acabou incorporando a Biosense, então, em 2020, né, 12 de maio de 2020. E nesse contexto a gente passou um ano, né, basicamente em busca de possíveis investidores e pessoas que acreditassem na nossa causa, acreditassem naquilo que a gente está fazendo, acreditassem no nosso diferencial, né? Então, O que que a a, Biosens faz, William? Só para clarear para o pessoal. a gente desenvolve tecnologias de point of care. Basicamente é isso, né? Que são muito equivalentes. A nossa ideia é fazer com que aqueles dispositivos, aqueles sensores, ou biosensores, que talvez seja mais tangível para todo mundo, que atuam na medida de glicose, para quem já tem diabetes, fazer com que aquele mesmo tipo de plataforma possa ser usado de forma mais ampla em inúmeros potenciais diagnósticos laboratoriais. Então, a ideia é fazer com que sair daquele modelo, né, onde a gente tem um laboratório centralizado, onde existe a coleta de sangue, basicamente começa no seguinte sentido, né? Tu vai no médico, ele pede um exame, e aí vem todo o drama, eu tenho que ir lá no local do exame, e aí eu tenho que tirar uma amostra, daí a amostra vai para um lugar onde vai ser medido, e aí leva um tempo, e depois que eu tenho a resposta do exame, eu tenho que marcar o médico de novo para ele ver o que que eu tenho, etc. E a gente acredita que o modelo da tira, né, do point of care, ele é muito mais interessante para descentralizar esse contexto da análise e a gente poder entregar uma resposta imediata, né, daquela necessidade, daquele diagnóstico, que seja acessível, que seja precisa, que seja em qualquer hora e em qualquer lugar. Então, essa é basicamente o que a Biosense veio desenvolvendo, né? Desenvolvendo alguns testes, né? Então a gente tem um roadmap hoje de 5 produtos, sendo que o produto de maior maturidade tecnológica é o Bisense INR, que visa o desenvolvimento de uma tira reativa para medição do INR, que é associada ao tempo de protrombina, que é basicamente o índice de coagulação sanguínea, por assim dizer. Então é isso que a É gente vem isso. fazendo hoje. Isso tudo, né, William? Isso demora quanto tempo desde o início da ideia, por exemplo, desse produto do B6CNR, o tempo de protombina, até chegar hoje, em que se está numa fase de ir, né, para a regulação, né, ir submeter, né, o nosso produto à industrialização, escalonar ele e ir para uma Anvisa e depois vender, né? Quanto é o tempo? Como é que é essa relação de tempo numa deep tech de saúde com a questão da busca do investidor, né? Que é essa fase que daí tu estava começando a contar, né? De nós É, muito, muito, muito cedo a gente precisou de dinheiro, na verdade, né? exatamente. É exatamente isso, né? A gente percebe, assim, a gente começou basicamente com o modelo, com o conceito da ideia dentro do contexto da universidade em 2016. E a gente só incorporou a Biociência em 2020. Então foram 4 anos desse modo de sobrevivência sem recurso nenhum, né? E a gente passou 2020 também, basicamente, nesse contexto de subvenção. Então foram 5 anos, basicamente, até a gente conseguir um investidor, né, que acreditou na ideia, que teve entrada em julho de 2021. Mas que foi fundamental, porque sem isso acontecer, a gente não conseguiria ter acelerado o desenvolvimento do produto que a gente está em iminência de terminar e colocar ele no mercado. A ideia é fazer as primeiras vendas no início do ano que vem. Então, a gente tem de 2021, julho, até o final de 2024, né? Então, 3 anos e meio, basicamente, de desenvolvimento de um produto com recursos de investimento e que aceleraram absurdamente o tempo de desenvolvimento desse produto. A gente está numa curva tradicional de medtech, né, que são as empresas parecidas conosco, em que o tempo de desenvolvimento é de 7 anos a 10 anos, basicamente, de uma tecnologia até ela chegar no mercado. Mas E conseguir os dentro investidores foi muito difícil. e nessa, eu acho que assim são diferentes etapas, né? Por exemplo, na Bio6, quando se conseguiu o primeiro grupo investidor, que foi, na verdade, dois fundos, né, capitaneados pela Venture, que nos ajudou um monte, né? A Venture é uma Sim. aceleradora extremamente relevante no Brasil como um todo, né?
a gente teve lá um grupo de pioneiros, né, que investiram Sim, através de dois fundos, né? Foi o Fundo 20, né, que era aqui do Tecnocinos, isso, onde nós estamos sediados, e o Fundo Hélice, né, que era lá da Serra isso. Gaúcha, né? E que é numa uma questão bastante inédita até para os próprios investidores Uhum, acreditaram numa ideia, né? E extremamente calcado também no próprio perfil de quem estava à frente daquele negócio, né? sim, Então, assim, sim, eu sem queria dúvida. que tu abordasse um pouquinho, William, nesta fase, assim, a relevância, por exemplo, do histórico dos sócios da empresa, da questão de como é que é o teu projeto mínimo que tu apresenta para esse investidor, bem nessa fase inicial, capaz de trazer ele para perto de ti como empresa, né, e fazer uma aposta tão a futuro como é o caso das medtech ou healthcats, né? Uhum. É assim, o investidor aqui no país é muito tradicional, né? Então ele busca o retorno rápido, né? Então negócios como o nosso, eles são muito, muito difíceis de existirem, de acontecerem. Acho que a gente é um caso muito em particular desse meio todo, né? A gente não é uma média e, de fato, foi muito complicado. Eu acho que muito do que a gente conseguiu, de fato, está associado ao perfil dos fundadores, né? E da nosso profundo conhecimento e experiência a respeito do tema e da nossa capacidade, né, do que a gente conseguiu comunicar aos investidores, da nossa capacidade de execução daquilo que a gente planejou e da nossa capacidade de entregar tudo aquilo que a gente também pensou e idealizou. E ao mesmo tempo da gente conseguir tangibilizar num contexto ainda de conceito, né, de ideia e de alguns protótipos que a gente já tinha, né, de alguns caminhos que a gente já tinha explorado e tangibilizar, olha, sim, isso que a gente está dizendo que a gente vai fazer, isso é totalmente possível e factível. Só leva tempo. E a gente precisa desenvolver isso, né, num país onde a infraestrutura e o que existe disponível não está preparado, né, para o tipo de coisa que a gente vai fazer. E mesmo assim, eu acho que então os investidores acreditaram, né, como tu mesmo disseste, num perfil totalmente distante daquilo que seria teoricamente a tese de investimento deles, né? Então, Eu acho que, assim, isso nós fundamos em 2020, né? A gente viveu aquele primeiro ano, a gente conseguiu captar, né? Teve um projeto bem importante até do governo do estado aqui, onde a gente captou um recurso também de subvenção, uhum. e aí a gente conseguiu o primeiro investimento, né? Eu acho que essa parte é interessante, né? Porque na verdade foi de forma colaborativa com uma outra empresa também, né? Então, talvez essas associações também, eu acho que encontrar outros possíveis parceiros ali que possam ajudar um pouco nessa caminhada também é bastante relevante, né? Isso, porque inclusive né, nesse edital a gente não tinha o tempo suficiente, então nós nos É, unimos com uma outra empresa para ela fazer uma parte da nossa tecnologia para a gente poder avançar. E exatamente. de lá para cá, né, William, eu acho que assim, conta um pouquinho do que é que a gente fez, tanto assim no campo da gestão de uma forma geral, né, Uhum, e foi se preparando para a gente. Nós acabamos, né, de realizar é, uma rodada ponte seed pequena, de novo agora, né? uhum, Mas a gente teve que se preparar bastante para conseguir captar, né, neste momento. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, o que que nós crescemos como empreendedores, né? O que que a gente aprendeu, porque a empresa não é só a sua tecnologia, né? A gente sabe que uhum, muitas startups morrem, né? Não é porque a tecnologia é ruim, muitas vezes tu tem o domínio tecnológico, elas morrem porque tu não vai preparando ela como empresa, né? Então, eu queria uhum. até o CEO da nossa startup que tu falasse um pouquinho assim, que caminho é esse que a gente tomou, né? O que que a gente teve por princípio básico não se afastar? Como é que a gente foi preparando para hoje ter um outro tipo de pitch que a gente tem, né? E que a gente É, apresenta lá para os investidores, não se afastando do nosso propósito original,
mas sendo uma empresa que aprendeu nesse período inteiro. Uhum. Eu acho que assim, uma das nossas principais questões e eu acho que a gente andou muito bem. É claro, a gente tem por parte da nossa experiência, então a gente tem um conceito de gestão que é bastante transparente, né? E que ele é bastante digitalizado, por assim dizer, né? E que ele é bastante baseado num contexto até, eu diria assim, é uma gestão que é basicamente método científico, né? Ele é baseado no registro, né? Tu registra o que tu tá fazendo e aí depois tu discute e analisa. Então, eu acho que o nosso modelo de gestão é um modelo quase metodologia científica que a gente aplica em todas as nossas áreas. Basicamente, a gente tem uma hipótese, a gente testa a hipótese e registra aquilo, né? Seja lá no que for. Então, acho que no conceito e que nos ajuda em inúmeros problemas, né? Então, seja lá onde for, a gente tem processos ou tem caminhos e tem registros do que está acontecendo, do que está fazendo e em como nas diversas áreas, seja administrativa, seja financeira, seja na pesquisa e desenvolvimento, seja lá onde for. Então, acho que esse de fato, acho que é um ganho astronômico, assim, ter isso bem redondo, né? Porque demonstra muito para os investidores a nossa capacidade de gestão também, né? Porque afinal também é o recurso deles, né? Que está ali. Então, gerir muito bem. Claro que existe um risco, uma incerteza do problemática tecnológica, porque eles estão assumindo. A gente tem dois problemas basicamente, né? A gente tem um problema de risco tecnológico, que foi o risco que foi assumido no momento do investimento, né? Antes dessa rodada. E com aquela primeira rodada ali com o aporte da Venture, dos dois fundos e outros investidores em pessoa física, por assim dizer, a gente conseguiu reduzir o risco tecnológico. E agora a gente fez uma segunda rodada, porque a gente está transpondo o risco tecnológico e a gente tem um outro risco, que é o risco de mercado, né? Então a gente fez uma outra rodada ponte para conseguir ter um fôlego para transpor um pouco o risco de mercado. E aí depois a gente deve ir para uma outra rodada, que basicamente é como que eu transponho o risco do product market fit, né? Então eu tenho que ter um produto que realmente eu consegui abocanhar num determinado mercado. E aí depois a gente tem a rodada do crescimento, que é o outro problema, né? Então, mas eu acho que desde o princípio a gente vem pensando no problema do crescimento. Então, desde os estágios iniciais, a gente sabia que a gente tem o problema tecnológico para resolver, a gente sabia que a gente tem o problema de mercado para resolver, a gente sabia que tem o problema do product market fit, e depois tem o problema do crescimento. Eu acho que esse conhecimento assim que existe muito disponível, digamos assim, no ecossistema de venture capital que existe na Califórnia, que é o mais bem-sucedido do planeta, eu acho que isso está muito enraizado na gente, porque a gente tem muito essa questão de prezar um pouco nesse momento pela velocidade em detrimento da qualidade, né? Não que a gente não vai fazer algo sem qualidade, mas a gente vai prezar por ter a resposta mais rápido possível daquilo que a gente está explorando como sendo um problema em questão. E aí, no momento que a gente testa, valida, aí a gente passa para o problema, tá? Agora, como é que eu tenho certeza que isso de fato está acontecendo e está evoluindo e a gente passa para o conceito da qualidade. Então a gente, eu acho que tem muito enraizado o conceito, e isso associado ao conceito de ter um produto. Tá me ouvindo, William? William, tá ouvindo? Só um pouquinho, eu vou acionar ele aqui. Oi. Oi, caiu? É, voltaste. Ah, eu acho que teve o problema do host agora de novo. Ah, que estranho. Acho que tu tem que me colocar como host ali nas pessoas. Tem um lugar ali que tem Sim, participantes. E sim, nos sim. participantes dá para clicar. Aham. Eu não consigo abrir o vídeo. Tornar anfitrião. Foi. Pronto. Tá. Ah,
Então, eu não sei qual parte que parou, mas eu estava falando do contexto da gente ter a mentalidade, eu acho, de qual é o mínimo viável e chegar nesse mínimo viável o mais rápido possível, né? E a Uhum, partir de romper essa barreira do risco tecnológico, aí sim, maturar esse, ter essa absoluta certeza, principalmente no nosso caso, né, que é uma empresa que é uma medtech também, né? Além de ser uma deep-tech, de ter certeza de que aquilo funciona, né? Porque a aplicação final é extremamente relevante. Mas eu acho que ah, a gente veio crescendo muito em N fatores, em reconhecimento das pessoas, né, de como a gente pode saber que aquela pessoa tem a cultura, né, que a gente quer para a Bioscience, no própria maturação da necessidade da cultura, né, de como as pessoas precisam ter a mentalidade para atuar conosco, né. Ah, ah, enfim, de, da, da questão de não também tratar de problemas que não necessitam serem tratados naquele momento, né? Da gente realmente conseguir priorizar aquilo que precisa ser priorizado em determinados momentos. E ao mesmo tempo, assim, essa questão da adaptabilidade, né? Porque as prioridades mudam constantemente. E saber se adaptar rapidamente a essas necessidades que vão mudando rapidamente, eu acho que também é uma questão extremamente importante nesse contexto de ter uma pequena empresa e fazer ela maturar para virar uma empresa, né? Então, eu acho que esses são alguns dos nossos méritos, assim. é. Eu acho que tem olhando assim, para essa história recente, né, William, e essa última rodada, a gente aprendeu muita coisa, né? Nós ficamos praticamente, eu acho que uns 7, 8 meses, Sim, né? Nós contatamos e recebemos contato de N fundos, né, privados, né, alguns até públicos, né, e eu acho que tem algumas coisas que eu acho que fizeram de um lado assim, eu acho que a gente tem que ter um match para nós na questão de quem a gente quer ter como investidor, isso é uma coisa importante, né? Não é sem dinheiro dúvida, pelo dinheiro, né? sem dúvida. Mas também tem que ter muito esse match nosso com o investidor. Eu acho que tu citaste alguns pontos, por exemplo, a Biosense hoje ela tem em real time para qualquer um dos nossos investidores, ele pode ver o que que nós estamos, aonde a gente está botando qualquer centavo que está dentro do nosso caixa, né? A gente Sem está, dúvida. né? O nosso investidor ele pode entrar no nosso sistema e enxergar qualquer um. Nós fizemos uma gestão por projetos, como o William falou. A gente tem os registros do que foi feito hoje de tarde numa bancada de laboratório, né? A gente tem Isso, registro do que foi feito, como foi feito, quais os resultados, quem fez, né? Então, assim, isso de um lado, né? Então, isso foi, a meu ver, foi um elemento, assim, bem relevante fundamental. na hora de a gente captar esse novo grupo de investidor. Um outro fator, né, tu também tocaste, é a questão das pessoas, né? Nós como uma deep tech na área de tecnologia de saúde, né, a gente lida muito, né, com a nossa equipe é muito jovem, né? São mestres e doutores, né? A gente tem uma equipe, a gente tem muito orgulho porque é uma equipe com predominância feminina, inclusive, né? A gente tem, a grande maioria dos nossos recursos humanos tem mestrado e doutorado, nós hoje somos 18, né, dentro da Bio6, mas é uma equipe, assim, que quando tu apresenta ela como parte do portfólio da empresa, faz muita diferença, Sim, porque é um conhecimento muito matricial, né, William? Tu mesmo, né? Eu sou da área da economia, da administração, e eu tenho que aprender sobre o conteúdo que a Bioscience trata, né? Um engenheiro químico tem que aprender sobre microeletrônica lá dentro, né? Então, isso uhum, também, as pessoas, elas são um ativo extremamente importante na hora de você capturar um investidor, né?
E a sem dúvida. terceira é a questão do produto, obviamente, né? Ah, claro. Não existe uma deep tech que não tenha domínio tecnológico. E essa é uma diferença também, né? A Bio6 tem conteúdo proprietário em 100%, né? Uhum, Da sua tecnologia, né? E eu acho que também a forma, né? Nós estamos falando aqui para um público que busca, né, esse aprendizado em gestão de startups, né? O quanto tu consegue traduzir tudo isso numa apresentação de pitch, por exemplo. uhum, Porque muitas vezes, né, William, você estava na frente de um fundo, né, que as pessoas tinham uma noção do que era a Biosense, e você tinha que ali soltar o verbo nos teus 15 minutos de glória, uhum. tentar captar ou não, né? Então, o que que tu acha dentro desse processo assim de relevante de ter no teu pitch, né? Na hora de trazer isso de forma clara para o investidor? Ah, eu acho assim, eu acho que tem algumas regras básicas, eu acho, nesse contexto do pitch e da apresentação. Acho que o primeiro ponto, assim, a primeira coisa que precisa ter muito, muito clara é qual o problema que se quer resolver. E apresentar isso de uma forma simples, de uma forma compreensível, né? Então, a definição do escopo do problema, qual é o problema e qual de fato é esse tamanho desse problema, eu acho que é muito importante. E também, ao mesmo tempo que tu define o problema, para aquela audiência, né, tentar mostrar ou tentar trazer para essa audiência, olha, esse problema é de fato algo que vocês vivem, né? Esse é um problema de fato real, é um problema que quem está nesse contexto, né, os investidores consiga de alguma forma tangibilizar, opa, de fato eu nunca tinha me dado conta disso, mas de fato isso é um problema. E aí, ao mesmo tempo, apresentar qual é a ideia, né? Qual é a solução para aquele problema em particular, e como que você está se propondo a resolver, né? Como que aquele empreendimento, como que aquela startup planeja, solucionar aquele problema e aí, bom, a partir disso, né, eu vou precisar apresentar qual é o time, né, quais são as competências e por que aquele conjunto particular de pessoas é capaz de resolver aquele problema. E, claro, nenhum investidor vai fazer nenhum investimento se não souber o tamanho do mercado e principalmente a capacidade de escala daquilo, né? Porque, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer venture capital, não vai conseguir captar recursos desse tipo de investidor que a gente está falando se a gente for abrir um restaurante, né? Não é eu diria assim, não é um modelo de negócio estilo de vida, né? É um modelo de negócio que precisa ser pensado no conceito da escalabilidade, de como que você vai conseguir a dominância daquele mercado, ah, qual é a forma que vai acontecer esse crescimento, e o investidor está muito interessado. Qual o teu diferencial, né, com relação aos Isso é. competidores, né? Exatamente, principalmente qual é a tua. Daí a gente pode entrar mais no contexto de modelagem do negócio, né? E saber qual que é a proposta de valor do negócio, né? O que de fato ele entrega, quem são os potenciais clientes, né? Porque no final quem vai pagar essa conta, né? E se é que tem alguma conta para ser paga, né? E tangibilizar isso, né? Porque daqui a pouco os investidores são um desses pagadores dessa conta, né? Então, tangibilizar para eles, olha, se tivesse essa solução, né, você que tem esse problema pagaria por isso? No nosso caso é um pouquinho mais simples, né? Porque a gente está num contexto médico. Então, o nosso problema é um risco tecnológico e um risco de mercado. Tangibilizar o problema é simples, né? Porque no nosso caso, todo mundo vive o mesmo problema, né? Todo mundo gostaria de ir no médico e sair com o resultado na hora e ter a solução ali já resolvida, né? A conduta. Então, no nosso caso é fácil de tangibilizar, mas em muitos casos é difícil de tangibilizar esse problema. Então, ter tudo isso muito claro, eu acho que essas quatro ou cinco, talvez, etapas, assim, né? Ter bastante claras. Acho que isso é Eu acho que extremamente relevante. tem um ponto, William, que a gente já discutiu muitas vezes, né? Que é assim, o que é um negócio chamado tamanho de mercado, né?
Uhum. Porque e isso pode ser uma pergunta e uma resposta que podem te trair na frente do investidor, né? Sim, Porque uma coisa é o mercado potencial, outra coisa é tu ter acesso àquele mercado, né? sim. Uhum. Então, assim, como é que a gente se aproxima mais, mesmo sendo sempre o número, que é o número que tu está projetando? Como é que tu te aproxima mais? Qual é a tua dica, Will? Esse de fato é um problema bem complicado, né? Mas eu diria assim, a gente tem três conjuntos, né? A gente tem e cada um é um subconjunto do todo. Então a gente tem um mercado total, que seria aquele assim, idealmente, e eu vou buscar só talvez dois ou três maneiras de tentar chegar num número, né? Para que eles se complementem, né? De fato. Então eu vou, por exemplo, né? No nosso caso, a gente sabe que os testes de coagulação são adequados para aquelas pessoas que tomam algum anticoagulante ou tem algumas outras coisas. Então, aí eu consigo chegar e explorar em números, basicamente, ou baseado em ciência ou numa ideia genérica, né? Que a gente tem, sei lá, 1,6%, 2% da população mundial que tem um determinado problema. Então, esse determinado problema ou essa determinada coisa me tangibiliza o mercado total. Ou, sei lá, Airbnb, né, quando nasceu, qual seria a quantidade de casas que as pessoas têm no mundo que são potenciais, ah, que querem ou que gostariam de alugar as suas casas, né? Então, talvez tangibilizar isso é o primeiro passo. Então, esse mercado, para que faça sentido, ele tem que ser muito, muito, muito grande, alguns bilhões, né? Então, ah, a partir disso, eu vou pensar assim, tá, tem esse conjunto total. Qual é o subconjunto que é endereçável, né? Significa assim, talvez eu consiga chegar nele de alguma forma, né? Então, aí, por exemplo, vamos de novo, Airbnb, eu tenho muitas pessoas que querem alugar, mas tem uma pessoa talvez que não sabe trabalhar com tecnologias digitais. Então, ela não sabe mexer no celular, não sabe mexer no computador. Essa pessoa, ela faz parte do mercado total, mas ela não faz parte do mercado Ela vai para um endereçável. hotel tradicional, que é mais fácil. E assim, seja quem é que está alugando a casa e seja quem é que vai alugar a casa, né? Dos dois lados, porque eu preciso pensar em quem é o meu fornecedor e quem é o meu cliente, né? E então eu tenho esse problema para resolver. No nosso caso, então, a gente sabe que muitos dos testes também não vão ser feitos com uma plataforma de point of care. Então, o nosso mercado, talvez endereçável, a gente estima ser, sei lá, um terço, um quarto desse mercado total disponível, né? Tende a crescer, existem mudanças no mundo, tendências de mercado, isso tudo também precisa fazer parte dessa composição porque você vai mostrar uma empresa que também quer demonstrar uma certa longevidade. E aí depois você tem que estimar qual desse mercado endereçável que é possível de você, com os seus recursos que são extremamente limitados, com a quantidade de pessoas que são extremamente limitados, com a quantidade de coisas que tu tem disponíveis para ti, qual que eu consigo obter de fato, né? Então, esse mercado que é o possível de ser obtido, esse é ainda mais difícil de estimar, né? Então, aí é onde eu preciso talvez trabalhar e tentar encontrar e fazer pesquisas de mercado, ou no contexto talvez de software, tentar fazer pequenos testes, pequenos ensaios para ver se as pessoas aceitam, se entram no site, se publicam alguma coisa, como que aquilo está crescendo, demonstrar de alguma forma que existe de fato um público que é um potencial utilizador, ou que pode comprar, ou que tem interesse naquela tua ideia. E mesmo assim, apesar de tudo isso, esse não é de fato ter um mercado real, então ainda precisa dar um desconto aí, né?
Mas no nosso caso, por exemplo, a gente bateu em vários lugares, em vários. Então, a gente tem um modelo de negócio que basicamente tem inúmeros potenciais clientes, né? Sejam hospitais, laboratórios clínicos, profissionais da saúde, próprios pacientes. Então, a gente entrou em contato com todos esses desses cenários e ouviu a resposta. Sim, eu tenho interesse nesse tipo de produto. Não, isso não me interessa. E a gente foi tomando nota e construindo basicamente um modelo estatístico, né, para poder chegar num mercado obtível, por assim, né, que eu consigo vender, né? Eu acho que isso é, porque essa é uma pergunta assim recorrente que a gente ouviu, né? De todos os, eu acho que a gente teve duas perguntas que sempre vinham com recorrência, né, William? Primeiro é quando ficar pronto, né? Que é aquela coisa, eu vou fazer uma aposta, né? Eu vou botar meu dinheiro hoje e ele não sai rendendo amanhã, né? É, Uma deep tech é assim, né? E essa é uma cultura que é uma cultura meio que faltante no Brasil, né? Desses investimentos de mais longo prazo, né? Que são muito comuns em Israel, na Suíça, Alemanha, né? Países que desenvolvem essas tecnologias de ponta, especialmente na área da biotecnologia, sabe que isso acontece dessa maneira. E a segunda pergunta recorrente é, ok, isso demora quanto e qual é o tamanho do mercado? Porque é o tamanho do sim. mercado que vai, junto com a composição do tempo, que vai definir o tamanho do retorno do investidor, né? É, exatamente. Investidor sempre vai olhar, né, no quanto que ele aumenta o valor investido, né? Com raras exceções, vem algum investidor que, vou fazer por benemerência. No nosso caso, não Uhum. tem nenhum, né? Não tem nenhum, é. Não tem, né? E isso traz, eu acho, um outro tema bem legal também, né, William, que é assim, quando nós recebemos o primeiro investimento da Venture, uma das atitudes que nós criamos foi criar uma governança diferente. Eu Sim. queria que tu falasse um pouquinho desta coisa, né? Como é que você cria, daí, junto com esse investidor, você cria mecanismos tipo esses de governança para ajudar ele a entender teu negócio e seguir contigo, né? Sim. Eu acho assim, eu acho que faz parte, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente volta no contexto da transparência, né? Então, a transparência não é só interna, ela é externa. Então, assim, aquelas pessoas que estão fazendo aquela aposta, né? Eu acho que, ou que estão percebendo aquilo como sendo um bom negócio no futuro, elas estão ali para ajudar. Então, a construção de um conselho consultivo, né, que possa nos ajudar e ajudar o empreendedor a pensar nos problemas que ele está tendo. Se tem todas aquelas pessoas que já apostaram ali, né, naquele negócio, por que não contar com elas, né? Porque elas já colocaram dinheiro. Por que não contar com elas como conselheiros, né, como advisors, como, olha, eu tenho esse problema, estou pensando nisso. O que que vocês imaginam? O que que vocês pensam? Claro, Conexões, né, William? Conexões, né? exatamente. E às vezes, eu não sei, mas eu conheço um médico aqui. Talvez vocês poderiam falar com ele, bom, liga, ó, tem um point of care, blá blá blá. Você usaria um negócio assim? Ah, não, não usaria. Bom, ó, liguei pro teu amigo, ele disse que não usaria. Não, mas eu tenho um outro, quem sabe tu liga pro. E, enfim, e assim vai. E aí tu vai descobrindo, né? E através dessa rede assim, fundamental, né? Extremamente fundamental contar com essas pessoas de forma integral ali, né? Construir de fato, no nosso caso, a gente construiu um conselho consultivo daquelas pessoas que quiseram e se disponibilizaram a nos ajudar nesse processo de reflexão, né, a respeito dos problemas que a gente veio passando. Então, a gente construiu um conselho consultivo com reuniões mensais, eventualmente a gente não conseguia fazer, mas alguns às vezes não participam também, mas faz parte, né? A gente tem essa dinâmica, mas muito importante não ter isso como sendo algo burocrático, sendo algo que De é. bom para a empresa, né, William? Exatamente, não, é obrigado, eu sou obrigado a fazer. Não, Não. pensa, poxa, você tem disponível um arsenal de pessoas aí.
e que por algum motivo elas também têm recursos disponíveis, né? Se elas têm recursos disponíveis, elas fizeram alguma, tomaram E muito estão boas apostando em decisões, ti, né? né? Estão apostando no teu Exatamente, é. negócio, né? Então, apostando em si, então elas já tomaram algumas decisões no passado que fizeram com que ela chegasse até ali. Ó, estou tomando uma decisão de estar contigo também, então por que não escutá-las, né? Por que não fazer esse arrazoado e escutar de todos os potenciais problemas? Porque a solução não está pronta. Se tivesse pronta, não era uma startup, né? Então tem todo esse contexto. Então, eu É. acredito que assim faz parte de um pilar ter esse recurso, assim. A gente abordou aqui muito, né, William, a questão assim de captar o investidor privado, né? Uhum, Nós, na Biociência, a gente tem dois tipos, né? A gente tem fundos, que daí entra agrupado, e a gente também tem cotistas individuais, né? A partir de sim. uma chamada geral, a gente tem cotistas individuais. Mas a Biociência, né, nós somos intensivos, né, em tecnologia, e tecnologia custa caro, né? Uhum, Então, assim, o desafio, por exemplo, de você ter um tempo grande de desenvolvimento, né, traz por si também um desafio de você ter um grupo ativo, né, de pesquisadores, né, e que você tem que manter engajado, né, e são pessoas que são difíceis de preparar, né? uhum, Então, nós também, eu acho que assim, tem uma outra competência que também a empresa tem que vir desenvolvendo, e eu queria daí que tu abordasse, que são dois temas, né? Um é a competência de a gente captar em projetos de editais, porque esse é um uhum, recurso extremamente importante, é disponível no Brasil, né? uhum, Então, assim, o quanto que as nossas equipes, quem faz tecnologia, tem que ter essa competência interna ou buscar apoio numa primeira fase até que aprenda, né? E o uhum, outro tema é pessoas, né? O que que nós estamos pensando na Bio6 com relação ao nosso time? Quais os uhum. passos que a gente está dando? Eu queria que tu abordasse esses dois temas. Eu acho, assim, falar de pessoas é um dos problemas mais complicados que a gente tem, né? Então, ah, eu acho que talvez passa muito por esse alinhamento cultural, né? O que talvez nós, como founders, conseguimos transmitir daquilo que é de fato importante e relevante para o contexto da startup. Então, no nosso caso em particular, né, eu acho que contratar, a gente contrata talvez as pessoas muito mais pelos por esses aspectos, não técnicos, né. Claro que o técnico é extremamente importante e relevante e a gente tem 67% do nosso time que está ou fazendo mestrado ou concluído, ou fazendo doutorado ou concluído, então, de fato, como tu tinha mencionado antes, a maioria tem um perfil técnico extremamente importante, mas é muito, muito além disso, vai por esse aspecto ah, cultural mesmo, de alinhamento do pensamento e do estilo, né? Cultura da De organização. Parece um exatamente. termo de grande empresa, mas numa startup é isso que é o coração do time, É eu isso acho, que é o né? coração do time, é. E ter definido muito claro quais são as primordiais, né? No nosso caso, né, a gente preza muito, assim, por aquela pessoa que faz, né? É o get shit done, né? É basicamente isso. A gente preza por aquela pessoa que vai lá e faz. Vai dar errado. O que importa é que eu fui lá, fiz e dei errado e vou partir e vou fazer de novo. Então, para aquela pessoa que é proativa, né? Então, a proatividade nunca é exagerada no contexto, né? Então, aquela pessoa que é passiva, que fica para trás esperando o que eu posso fazer, o que eu. Não, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer aquela pessoa que incomoda, que pergunta, que enche o saco, né? Olha, isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui, que Tá fica incomodada, né? empurrando que está incomodada, que fica, como se diz ali, o bicho carpinteiro, né? Aquela pessoa que está ligada é essa que a gente quer. E aquela pessoa que acho que no nosso caso também é aquela da confiança, né? Que é confiável, que a gente que é o trust, né? Então, e que tem eu diria assim, aquele não tem medo, né? Que é destemida que é proativa
e que é confiável, né, que tu sabe que, assim, ela falou assim: "Ah, isso aqui deixa que eu vou resolver". Ela vai fazer e vai dar um jeito de resolver aquilo, né. E eu acho que daí tem um outro fator que é a colaborativa, né, a pessoa que aceita a as opiniões dos outros, que sa com conti começa a conversar, que é imbatível, né, o embate é importante, que não tem problema de divergir, né, que sabe: "Ah, uma hora eu posso estar certo, outra hora eu posso estar errado e eu não tenho razão, eu só estou aqui porque, assim, é isso que eu penso, estou falando para todo mundo, vocês falem e vamos lá chegar num caminho comum", né. Então esses pilares, assim, né, eu acho que no nosso caso são extremamente relevantes e como identificar essas pessoas é que é difícil, né, então, precisa fazer um ensaio, né, é igual um produto mínimo viável, né, tu tem que testar aquela pessoa, ver se ela funciona, senão tem que procurar outra, né, e assim vai. Então não é um caminho fácil nem simples, não tem como cortar caminho aí, né, tem bastante tentativa e erro, e faz parte, mas tem que ter muito consciência do que é que se quer como a cultura organizacional, que é isso que acreditamos que vai levar a nossa empresa para frente, né. Então, eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, encontrar pessoas sensacionais, espetaculares, assim, né. Então, ah, nosso time é fantástico, né. Então, eu acho que é basicamente isso nesse contexto. William, e fale um pouquinho dessa questão assim da importância dos recursos, né, de editais para dentro da empresa, da competência de a gente, porque assim muita eu por um bom tempo eu liderei incubadora e parque tecnológico e a gente via muito assim, a empresa, saiu um edital, então vamos ver o que que a gente submete, né? Uma das diferenças que a gente tem lá dentro da Biosense, isso é recente, a gente foi adquirindo isso, né? Uhum, É a gente ter uma visão clara de onde é que a gente quer chegar, e cada edital vem atender um pedaço desse da onde é que a gente quer chegar, uhum, uhum. né? Então, assim, para nós, a gente foi também buscando esse aprendizado. Fala um pouquinho disso, William, dessa competência interna, do quanto, da importância disso para nós. É de suma importância, né, assim, a gente não teria chegado onde a gente está sem esses editais, né, sem conseguir acesso a esse dinheiro. Por mais que seja difícil de gastar o dinheiro e a gente consegue caminhar muito mais rápido com um dinheiro de capital aventura, por assim dizer, né, eles são extremamente necessários, porque eles conseguem reduzir muito o risco tecnológico. Então, assim, e talvez, pensar de fato no futuro, né, eles são muito importantes para o futuro da empresa, né, para o que vem depois. Então, tu consegue, a partir desses editais, consegue explorar problemas que tu vislumbra que tu vai vir a ter no futuro, né. Então acho que e a gente, bom, inúmeros editais, né, que a gente já conseguiu e já ganhou, foram sempre com esse intuito, né, o que que é relevante nesse momento, aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, o que que vai faltar ao longo desses passos e a partir daquele edital, fazer um projeto, né, que tem início, meio e fim, né, então ele é um projeto de desenvolvimento ou de pesquisa tecnológica, onde a gente vai assim: "Ó, eu sei que eu vou ter aquele problema lá no futuro, então vamos mapear neste projeto esse potencial problema, e ele vai ter um risco, então ele pode não dar certo, e eu vou explorar com metodologia científica essa problemática, e se ele der certo ou não deu, a gente vai saber: "Olha, é por aqui que a gente tem que ir ou não é por aqui que a gente tem que ir". Então, isso, né, tem nos ajudado absurdamente, porque em vários editais a gente descobriu por onde não ir, né, então isso E aí também a é bastante parceria, relevante. né, no nosso caso, a parceria com a própria universidade é um fator determinante, né? A Biosciência ela está localizada no Tecnocinos, Parque Tecnológico São Leopoldo, né? Que é onde a Unicinos é um dos membros da governança, e nós, uma das coisas centrais, né, do nosso negócio é o desenvolvimento de bancada, né? Que a gente Uhum. faz junto aos institutos de tecnologia, porque são infraestruturas extremamente caras, né, William?
e que a gente não teria como fazer se a gente não tivesse a parceria com a universidade, né? Então, eu Sem acho que dúvida. também seria legal assim se tu pudesse explorar essa coisa assim do quanto que a gente consegue fazer esse mosaico funcionar, né? Que tem um momento que é bancada, tem um momento que tu tem que fazer o escalonamento, quais são os preparos de cada tempo, né? Eu acho que encontrar, assim, esses recursos, principalmente de subvenção, eles são muito associados, né, e eles necessitam a incorporação, ou que seja ou executado dentro de uma ICT, ou totalmente executado por uma ICT, né, seja a empresa como sendo aquela interessada no desenvolvimento daquela tecnologia. Então, no nosso caso, a Unicinos sempre foi fundamental, né? Sempre foi muito importante, e é uma instituição que felizmente tem essa abertura e tem essa consciência e sabe da sua importância para esse desenvolvimento tecnológico. E ao mesmo tempo dá esse espaço, né, e concede essa abertura para que essas coisas sejam feitas ali dentro. Então, encontrar um parceiro que você percebe numa ICT, né, como é o caso da Unicinos, que entende muito bem esse modelo, né, e essa necessidade, principalmente no nosso caso, que é uma deep tech, né? Então a gente tem um modelo científico onde o desenvolvimento primordial ali, incipiente, onde eu tenho muitas incertezas, onde eu posso tangibilizar bem possíveis problemas, onde eu tenho outra comunidade, né, científica que pode explorar aquele conceito, é extremamente fundamental, assim, nesse contexto de captar recursos de editais, né. Então, sem dúvida, também é outro aspecto relevante. A gente começa a pensar a respeito de tudo isso, né, é tanta coisa que é importante que a gente nem sabe como é que dá conta de tanta coisa, né. Mas é basicamente isso, né, a gente vai construindo esse quebra-cabeça de 5.000 peças, 20.000 peças aí, né, e vai tentando caminhar e ver que cada pecinha vai se encaixando, como que ela vai se encaixando e o quão relevante ela é aí nesse contexto, né. Eu vou te fazer assim uma pergunta final, porque eu acho que ela é importante, né? Potencialmente em 2027, né? Nós vamos ter que fazer a nossa rodada Série A, né? A nossa nova rodada de investimento, né? Quiçá antes, né. Quiçá antes, se Deus quiser antes, né? Para essa rodada de investimento, eu acho que tem uma questão que, sobre a ótica do empreendedor, né, é extremamente relevante, que é o quanto de clean está o teu portfólio de investimento, né? O quanto que o teu cap table, né? Como é que ele está composto, né? Uhum, O que que tu conseguiu preservar nessa rodada, né? Porque você sempre tem, cada rodada, né? Você faz ela com base a um valuation, né? E nesse valuation é que vai determinar qual é que é a fatia ainda que você vai ter como sócio original lá, né, para poder levar para outras uhum. séries que são extremamente relevantes, né? Então, assim, fala um pouquinho disso, assim, de não precisa trazer os números, né, William, mas do conceito geral que a gente trabalha para a gente chegar lá na frente com esse cap table em condições de receber o investimento necessário na série A lá. Assim, essa questão é uma balança bem complexa, né, de ser feita. Assim, claro, o que na minha cabeça e na nossa cabeça, né, a gente sempre pensa: "Eu quero ter uma o máximo possível de uma torta que é pequena, ou eu quero ter uma fatia de uma torta gigantesca", né. Então, esse é basicamente o contexto. Então, não tem como crescer sem compartilhar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né. A gente precisa, hã, compartilhar esse crescimento, mas ao mesmo tempo a gente precisa preservar um pedaço dessa torta, porque ela vai crescendo. E se a gente já pega um pedaço dela e já corta de início, ela fica difícil de distribuir essa para quem vem depois, né. Então é uma balança muito, muito tênue. Ao mesmo tempo, a gente
de alguma forma, a gente sabe que existem muitos modelos culturais e muitos modelos mentais e muitos modelos de empresa, indústria tradicional, que elas não cabem no modelo de startup, né? Eu entendo, e muita gente faz e toma decisão e faz startups e que deram certo, sem dúvida nenhuma, mas seguem o modelo tradicional de uma empresa antiquada, né? Basicamente uma tomada de decisão baseada financeiramente, né? Então, é muito difícil, né? Eu diria assim, é muito importante que até o momento onde você acredita que você quer ter o controle das coisas e fazer com que a empresa tenha corpo e enraizado aquela cultura organizacional até um tamanho considerável, né, para que ninguém mais consiga mudar ela, a não ser com muito esforço se deve preservar o controle, né? Então, é basicamente isso. Então, a ideia é que a gente, de fato, consiga chegar ali numa série A, tendo o máximo possível de ações que a gente ainda continue no controle, mesmo compartilhando o pedaço da torta, no momento da série A. Acho que é basicamente isso, né. É Boa. difícil, é muito difícil tangibilizar os números, mas, assim, controle é 50% mais um, né. Então, aí como que vai se dar esse 50% mais um? Esse é um problema. No nosso caso é fácil, né, Susana, porque eu e tu, a gente é muito alinhado, então a gente se tem alguma indiferença, alguma briga, a gente acha um caminho, né, e era isso, a gente se A gente resolve, é fácil. a gente tem uma expressão entre eu e o William que a gente usa bastante seguido, que é o frankly speaking, né? Então, a É, gente não tem problema de tratar qualquer assunto, mesmo divergente, de uma maneira muito aberta, né? Porque o que nos interessa é a biosciência, né? Então, é isso a aí. gente tem como mesmo objetivo. E a Assim, eu gente cai queria... naquela questão da confiança, né? Assim, quem é que vai pegar essa bronca para resolver? Se a Suzane vai pegar essa bronca para resolver, bom, tu tem autonomia para tomar decisão. Eu vou dar meu pitaco, mas a decisão é tu. Se eu vou pegar a bronca e resolver, vai, eu vou resolver. Tu é minha conselheira, né? Isso aí. A gente vai conversar todo o tempo e quantas vezes, inúmeras vezes for necessário para tentar tomar a melhor decisão. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade, né? Então, acho que essa questão da confiança é extremamente importante de volta, né? Assim, só para dizer e reafirmar em público, né? Eu tenho bastante orgulho, né, de te ter como sócio, William. E eu Eu queria, também. antes de terminar, que tu te apresentasse a tua formação, como é que tu chegou até aqui, né? E como é que tu te tornaste, né? Então, um dos sócios fundadores da Biosense. Eu diria assim, eu sou meio um pouco apaixonado pelo conhecimento, né? Eu adoro aprender, né? Então eu acho que eu foquei muito no aprender a aprender. Eu sou formado em engenharia elétrica, né? E desde muito cedo, basicamente, eu comecei a atuar no mercado financeiro, paguei minha faculdade, minhas contas investindo na bolsa por muito tempo. Então eu comecei a aprender algumas coisas que são extremamente relevantes hoje no nosso contexto, né? E fiz engenharia elétrica, depois eu comecei um mestrado também e atuei no problema da TV digital lá, trabalhei com redes neurais artificiais quando nem se falava em inteligência artificial ainda. Depois eu tive uma oportunidade para ir para a Alemanha e aí o meu orientador, no caso, me falou que se eu fosse eu não precisava voltar. Então eu fui, né? Não voltei e eu fui para a Alemanha. Daí fiquei um tempo lá, trabalhei com umas coisas, comecei a trabalhar com umas coisas extremamente avançadas e envolvendo nanociência e nanotecnologia. E aí eu voltei para o Brasil porque eu fiquei 3 meses lá, né? Numa escola de verão assim. E aí eu voltei para o Brasil, fiz um mestrado aí, concluí um mestrado em ciência dos materiais. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava lá na Alemanha, eu visitei vários institutos de pesquisa e aí me falaram de uma bolsa de Erasmus Mundus num programa de nanociência e nanotecnologias, que eu me apliquei
e aí eu fui aceito, então daí eu ganhei uma bolsa também da União Europeia e acabei daí fazendo um mestrado que eu tive sorte, eu podia escolher quais países eu queria ir, então eu acabei escolhendo ir para a Suécia um ano. Então eu estudei um ano em Chalmers, que é uma universidade extremamente renomada, muito boa na Suécia. E daí o segundo ano eu fui para uma outra grande universidade na Europa, na verdade a universidade mais antiga da Europa, né, que é em Leuven, na Bélgica. E, se eu não me engano, a segunda mais antiga da Europa, só perde para a italiana lá. E, e eu concluí, então, um mestrado em nanociência e nanotecnologia. Então, tenho dois mestrados, um mestrado em ciências materiais, outro em nanociência e nanotecnologias. E aí eu trabalhei naquela época com dispositivos também quânticos, que está muito em voga hoje, né? Supercondutividade, coisas assim. E eu achei que é um pouquinho distante e eu acabei então migrando um pouco para uma área de bioeletrônica, por assim dizer, e comecei a atuar com dispositivos médicos implantáveis e acabei fazendo meu doutorado daí na Suíça, onde eu fiquei 4 anos, na EPFL, ah, que é uma outra universidade sensacional, e acabei atuando e desenvolvendo inúmeros dispositivos eletrônicos implantáveis. Trabalhei com implante neural para quem tem Parkinson, sensores que vão em próteses, dispositivos microfluídicos que explodem as células e medem as coisas dentro delas. Enfim, assim, o período mais produtivo que eu pudesse imaginar em termos de conhecimento. E aí, acabou o meu doutorado, enfim, a gente resolveu, eu e minha esposa, voltar para o país, e felizmente daí eu achei um espaço, e a Unicinos estava construindo o Instituto Tecnológico de Semicondutores. Foi daí que Tive nos a conhecemos. Exatamente, daí foi aí que nos conhecemos, quando eu comecei a atuar como professor da Unicinos. Aí comecei a me estabelecer na Unicinos, conheci a Suzana, que foi uma maravilha aí ter te conhecido, né? E conseguimos fazer muitas coisas dentro da universidade também, né? Juntos, né? Muitos editais também para a universidade, conseguimos também estabelecer aí em conjunto com outras pessoas também, com todo o apoio institucional também o Instituto Tecnológico de Semicondutores, que hoje nos apoia muito também na Biosense, então a gente acabou sendo beneficiados por isso sem saber, né? Porque a gente não tinha não tinha isso na cabeça na época, né? Mas a gente sempre construiu algo pensando, olha, o que que isso pode ser o bem, o que que isso pode ser o melhor para o desenvolvimento tecnológico do nosso país, né? E esse conhecimento, então, que a gente acabou, que eu tinha também, e dos implantes neurais, é basicamente o mesmo que a gente usa nas nossas tiras reativas, né? É interessante isso, né? Nossa tira reativa é super avançada, é quase tão ela funciona muito próximo do que um implante neural para quem tem Parkinson usa implantado no cérebro, né? Então, a nossa tira reativa ela é muito avançada e ela é muito complexa por causa disso, né? E, enfim, e aí depois de um tempo na universidade, eu também recebi assim, uma abertura muito grande para migrar para dentro da indústria, né? Então, hoje eu sou diretor de tecnologia da HT Micron e de relações institucionais também. Então, eu tive essa oportunidade de atuar lá dentro e foi extremamente relevante também para viver esse contexto de indústria e ver o que é importante para fazer com que uma empresa seja bem-sucedida, né, e que ela possa crescer e se maturar. Enfim, então é basicamente esse a minha Boa, trajetória, por assim dizer, né? boa. Nossa, te Curtinha. agradeço, curtinha. Te agradeço um monte aí, William. Eu tenho certeza que a gente contribuiu, né, com esse relato, porque é um relato absolutamente carregado de verdade, né, de quem está fazendo nascer uma empresa, né, de tecnologia profunda no Brasil, né, com todos os limites que a gente tem, né, para fazer isso Ah. acontecer, né. A gente já É, muitas e tem, vezes e a tem gente gargalos, né, Suzana? É tem um gargalo. equipamento. A gente tem um problema do equipamento agora que a gente tem que comprar que, meu Deus do céu, né? A gente quase cai para trás. Imagina, tem como a gente custa 500 mil, mas a gente vai pagar 500 mil de imposto. É um troço. Como Só é que está a gente faz esse trazendo, né? negócio acontecer, né? Dureza. Mas vamos lá. Obrigada mesmo, William. Por Foi favor. ótimo, obrigada mesmo. A startup também tem o teu contato ali, né? Para quem quiser ter uma conversa.
Acho que tu pode deixar o convite para também visitar a Biocentro. Sim, Acho que sim, é importante, né, para quem quiser conhecer uma startup tipo essa, né, eu acho que é bem relevante. Obrigada mesmo, né? à disposição. Obrigada, foi inestimável a tua contribuição. Obrigada mesmo. Boa noite a Por todos. favor, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Suzano. Beijo, Tchau, beijo. tchau.